Bom, a segunda parte da aula vamos discutir um pouco do exame clínico abdominal. Também é muito importante a sistematização do teu exame físico, certo? Em todos os pacientes, se você seguir o mesmo roteiro, a chance de você esquecer de fazer alguma manobra é muito menor. O exame do abdômen começa pela inspeção, ausculta dos quadrantes, percussão e palpação. Então, muito já se pode ver na inspeção do abdômen, né? Um abdômen normal, um abdômen globoso, um abdômen escavado, né? A inspeção é muito importante. Nessa foto do centro, a gente observa um paciente que tem uma chance muito grande de ter ascite pelo formato que está o abdômen, né? Se você lembrar desse paciente, quando ele se deitar, o líquido se desloca para os flancos e o abdômen fica com aquele aspecto típico de abdômen em ventre de batráquio, né? O abdômen fica alargado lateralmente, né? E pelo fato dos líquidos do líquido acítico descer para as laterais aqui, certo? Então isso aí é uma das coisas que a gente consegue ver, muitas outras, né? Tais como as cicatrizes. As cicatrizes falam muito sobre a história pregressa de um paciente. Nem sempre você vai conseguir conversar com a pessoa, né, que está na tua frente, o seu paciente, e ele vai te dizer certinho as cirurgias que ele fez. Às vezes ele pode estar desacordado, às vezes é um paciente que já está demenciado e assim por diante. Então, você olhando a cicatriz, você já pode imaginar o que está acontecendo. Por exemplo, a subcostal direita, né, é uma cicatriz com muita chance de ser uma colestectomia, certo? A número 2 é uma cicatriz ali paramediana esquerda, é mais rara, né? Mas eu iria imaginar que o paciente fez uma cirurgia, por exemplo, por úlcera gástrica, que seria o caso mais comum, né? Certo? O paciente que teve aquela incisão ali mediana, centrada no umbigo, a gente imagina que ele tenha tido alguma cirurgia sobre o intestino delgado, por uma oclusão intestinal, por exemplo, ou uma hemicolectomia direita, que iria utilizar uma incisão parecida com essa, né? O número 4, uma incisão ali na face ilíaca direita, a primeira hipótese seria de apendicectomia mesmo, né? A número 5, uma fenestil, né? Primeira ideia seria uma cesariana, né? No paciente feminino. Número 6, uma incisão transversa baixa ali na fossa ilíaca esquerda. Eu iria imaginar uma cicatriz de fechamento de colostomia, né? Uma das coisas mais comuns ali. Então, muitas vezes a gente vê um abdômen com várias cicatrizes e a gente começa a imaginar o que poderia ter acontecido. A gente também vai identificar as hérnias, né? Podem ser ventrais, podem ser na parede abdominal anterior, né? Pode ser na epigástrica, pode ser na linha semilunar, linha hérnia de Spiegel, né? Pode ser uma hérnia em uma cicatriz, né? A gente lembra que a chance de uma laparotomia, por exemplo, de gerar uma hérnia incisional é mais ou menos entre 10 e 15%, né? Se a gente observa uma massa na virilha, né, provavelmente vai se tratar de uma hérnia inguinal. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre a hérnia inguinal, a hérnia femoral, mas são massas na região inguinal. Circulação colateral é um achado raro, poucas vezes a gente vê isso na prática médica, né? Quando você vê uma circulação centrada no umbigo, fugindo do umbigo, né? É uma circulação tipo porta, é uma circulação que não passa perto do umbigo, é por provável oclusão da veia cava inferior. Aqui tem mais alguns exemplos, né? Um exemplo de uma laparotomia, por exemplo, no slide 1, é bem provável que seja uma laparotomia de emergência para um abdômen agudo, que depois a gente vai descobrir qual vai ser a causa, né? Nessa foto central, por exemplo, tem algumas diferenças daquela outra foto de um paciente ascítico. A impressão desse paciente é que ele realmente tem uma oclusão intestinal mesmo, né? Você vê uma alça desenhada no abdômen desse paciente, certo? E ele estando deitado, a barriga continua protrusa para frente, né? O que significa o quê? Que ele tem uma massa e que tem distensão de alça, ao contrário do líquido que se dispersa lateralmente quando o paciente se deita.
Você observa essas equimoses, né, na parede abdominal lateral e anterior, né? Com certeza a causa mais comum é trauma, né? É trauma com um hematoma que se forma na parede abdominal, cinto de segurança e tudo mais. Outras causas raras são sangramentos retroperitoneais, principalmente por pancreatite aguda, são sinais clássicos da propedeuse. Os abalamentos, como a gente já discutiu, de ácido dos músculos retos abdominais, é quando o reto abdominal tem uma distância mais ou menos de 2,5 cm de cada reto, lateralmente, uma distância maior que 2,5 cm, 3 cm acima do umbigo. Caracterizamos então a diástase dos retos abdominais. Na escuta do abdômen, a gente escuta os 4 quadrantes, por mais ou menos ali 30 segundos a 1 minuto cada quadrante, né? A gente tenta caracterizar os ruídos hidroaéreos, é normal a gente ouvir ruídos nos 4 quadrantes. Sopros abdominais, eu acho que um clínico muito bom, muito atento, consegue. Para nós é um achado bastante raro a gente conseguir identificar um sopro na artéria renal, por exemplo, ou na aorta abdominal, mas às vezes a gente ocasionalmente vai identificar esse achado e saber da sua importância também. Em relação à percussão, né, a gente consegue identificar a hepatimetria e o espaço de Traub. Então, a hepatimetria você vai medir mais ou menos o tamanho do fígado, né? Na linha média ali, external ele é bem menor que o lobo esquerdo, né? Mais ou menos entre 4 e 8 centímetros. Na linha hemiclavicular entre 6 e 12 centímetros, né? Então, obviamente que com os métodos de imagem agora, com o grande avanço dos métodos de imagem, agora a hepatimetria é uma manobra que não tem mais tanta importância quanto teve no passado, né? Então, você tem interesse em saber o tamanho do fígado, o volume do fígado, por exemplo, tem programas na tomografia, você solicita o volume hepático, ele dá o volume em centímetros, né, em centímetros cúbicos do fígado, sem nenhum problema, né? E a própria ecografia consegue medir com muita precisão os diâmetros e os tamanhos dos lobos hepáticos sem nenhum problema, né? Em relação ao espaço de Traub, né, ele é uma percussão no hipocôndrio esquerdo. A gente identifica, então, pelo fato do fundo gástrico estar ali, né? Você identifica a ar, que geralmente tem no fundo gástrico, você identifica o timpanismo naquela região. Então a gente sabe que o baço tem que ter uma esplenomegalia de mais ou menos 2 vezes o tamanho normal do baço para ter o mínimo tamanho para ocupar o espaço de Traub. Então a gente vai procurar isso em paciente com doença hematológica, né? Que tem muitas vezes esplenomegalia e assim por diante. O sinal do piparote é um sinal bem interessante, porque é fácil de fazer na beira do leito, né? Então você vê a transmissão da onda do líquido, né? Mais ou menos 1,5 litro de ascite é necessário para que esse sinal se torne positivo. Geralmente o doente assítico, realmente ele vai ter essa quantidade de ascite, né? O doente que tem, por exemplo, cirrose hepática, ele tem até muito mais do que isso. Porém, pequenas quantidades de ascite, pequenos volumes de ascite vão passar desapercebidos. Na palpação abdominal, ela começa delicada, superficial e no segundo momento você vai fazer a palpação profunda. Uma regra que nunca muda é que você vai começar longe do local onde o paciente refere o ponto mais doloroso. Então, longe dele, vai se aproximando dele. A palpação ela sempre é muito delicada, a mão é bem leve, para não machucar realmente o paciente, né? E você fazer uma manobra que propositalmente causa dor, é uma coisa que é difícil às vezes, né? O pessoal às vezes não fica chateado, o próprio paciente fica bastante magoado, né? Às vezes com a gente, porque ele sabe que você sabe que aquilo vai causar dor nele e você faz aquilo ainda assim. Então, nesse momento, eu acho que o médico tem que ter o máximo cuidado para não causar dor desnecessariamente ao paciente e, ao mesmo tempo, fazer um exame adequado que ajude no diagnóstico dele. Renitência é uma coisa que os médicos, ao longo das carreiras, ao longo dos anos, vão identificando mais facilmente e conseguindo identificar o que é uma renitência voluntária, o que é realmente uma contratura por irritação peritoneal, né? Então, a
palpação profunda você tenta identificar as massas, né? Ou visceromegalias. A gente sabe que se você palpa uma massa abdominal fora de um quadro abdômen agudo, geralmente é câncer mesmo no abdômen, né? Então, se você palpou uma massa pétrea em qualquer localização do abdômen, o teu primeiro diagnóstico realmente vai ser câncer e você vai trabalhar para confirmar ou excluir esse diagnóstico. Os sinais especiais da propedêutica abdominal, eles são conhecidos também, né? A gente vai discutir um pouquinho de cada um. Blumberg, Rovzig, Murphy, Giordano, Piparotti, a gente já falou, e o sinal de Courvoisier-Terrier. Blumberg, descompressão brusca na fossa ilíaca direita, e num quadro de peritonite a pessoa tem dor tanto a compressão quanto a descompressão, com uma tendência maior a ter dor à descompressão do abdômen. Então você solta subitamente a tua mão do abdômen do paciente e ele sente uma dor, e aquilo ali realmente é sinal de Blumberg positivo. Blumberg, né, ele é um sinal clássico, então, para apendicite aguda, dor à descompressão na fossa ilíaca direita, mais especificamente no ponto de McBurney, né, que é um ponto da junção dos dois terços mediais com o terço lateral, da linha que liga o umbigo à espinha ilíaca anterior superior. Nesse ponto temos o McBurney, quando você faz a descompressão brusca no ponto de McBurney, você pode ter um sinal importante para o teu diagnóstico de apendicite. O sinal de Rovzig é um sinal também que tem bastante curioso, um sinal dos propedeutas antigos, né, que você palpa o lado esquerdo do abdômen, né, comprime o lado esquerdo, desloca um pouco do ar do cólon, ele mobiliza o apêndice do lado direito e dói um pouco do lado direito. Sinal que tem assim, uma importância histórica, ele te ajuda no diagnóstico, né? Mas caso ele seja negativo, você não consegue excluir diagnóstico nenhum, né? É um sinal com baixa sensibilidade. O sinal de Murphy é um sinal típico de colecistite aguda, no qual o paciente, você faz a palpação profunda, o paciente inicia uma inspiração profunda e ele faz a parada súbita da inspiração quando a vesícula toca a mão do examinador. Então ele está inspirando profundamente, você está com a mão palpando profundamente para o côndilo direito e ele interrompe a inspiração, né? E é um sinal de colecistite aguda mesmo, que é uma das doenças também mais frequentes que a gente vai encontrar na nossa prática. Giordano, né, a percussão da junção do gradeado costal com a coluna vertebral ali, né? Você vai fazer uma percussão quando o paciente tem uma obstrução das vias urinárias, realmente o paciente vai sentir aquilo fortemente, ou tem uma pielonefrite, também vai sentir aquilo fortemente. É um sinal extremamente útil, extremamente simples e que tem um valor muito grande quando positivo. Piparotti a gente já discutiu. Vesícula de Courvoisier-Terrier também agora está se tornando um pouco mais rara, felizmente. É um sinal inequívoco de neoplasia avançada do pâncreas, né? Então lembre que quando o paciente tem uma inflamação aguda da vesícula, ela aumenta bastante o seu tamanho, mas não tanto. O fato do câncer ser uma doença que ao longo de meses vai fazendo a oclusão gradual dos ductos biliares, a vesícula vai tendo cada vez mais tempo para se acomodar e vai crescendo muito mais. Então, quando você palpa a vesícula biliar no paciente, realmente, a não ser que seja um paciente muito magro mesmo, o quadro vai ser quase que patognomônico de uma neoplasia de pâncreas avançada via de regra também. Aqui para encerrar, eu tenho só esse quadro com todos os sinais para vocês lembrarem, né? E quando vocês descreverem os achados, então o mínimo que deve ser reportado está aqui nesse slide também, né? Você não precisa ser tão detalhista, porém uma mínima descrição é importante para que a outra pessoa, o outro médico que veja esse prontuário não fique sem as informações essenciais.
E, para terminar essa aula, quero fazer um comentário sobre a importância da ecografia. Em muitos lugares do mundo, no Brasil logo vai chegar isso também, o pessoal, os estudantes de medicina já estão aprendendo a lidar com o ultrassom, né? O ultrassom é um instrumento extremamente útil em consultório, em sala de urgência. Você consegue fazer vários diagnósticos, você consegue melhorar muito a qualidade do teu exame físico com o ultrassom. Então é provável que vocês todos ao longo das carreiras vão aprendendo a lidar com o ultrassom, né? E isso aí é uma ferramenta importante de exame clínico e de diagnóstico. Tem ultrassom agora que, como vocês já sabem, que uns transdutores que você consegue lidar num tablet ou num celular, tem transdutor portátil. Então, por essa facilidade e baixo custo do exame, e quase que não precisa de estrutura nenhuma para ter um aparelho de ultrassom, então por isso essa ferramenta tem se disseminado cada vez mais e está se incorporando à propedêutica do abdômen de uma maneira bastante importante. Então eu quero encerrar aqui, muito obrigado e até a próxima aula então.